Olá, tudo bem? Estamos na lição número 12. Quem diria, estamos chegando quase ao final desta série de lições que estudamos acerca do livro de Tiago. E sem dúvida foi uma bênção. Para todos os que estudaram e acompanharam todo o processo, acho que muitas coisas foram esclarecidas, mas o mais importante é que todos nós chegamos a conclusões e decisões importantes. O título da lição número 12 é Oração, Cura e Restauração. E para comentar mais uma vez esta lição está conosco o Dr. Wilson Paroski. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, pastor, é um prazer. Vamos iniciar fazendo uma oração, é um tema muito interessante. Cura, é muito sensível esse assunto das enfermidades, enfim. E pedir que Deus nos guie no estudo desta lição. Pois não. Bom Pai que estás nos céus, invocamos o Teu nome para pedir a Tua bênção, a Tua iluminação, o poder do Espírito, ao mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Sê conosco e acompanha-nos com a Tua graça e Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um tempo atrás, eu fui convidado para visitar uma senhora que estava sofrendo de câncer. Ao parecer, seria um câncer terminal. E a filha me pediu, por favor, visite minha mãe. E nesse tempo, essa senhora teve uma forte impressão, uma depressão por causa de saber dessa enfermidade em sua vida. Ela sofreu, chorou, se queixou perante de Deus, perdeu o desejo de viver, não tinha motivação para nada. E nessas circunstâncias, ela pediu para que eu pudesse visitá-la. Quando eu fui, encontrei a essa senhora postrada na cama. Mas quando eu entrei, ela estava sorrindo, estava feliz. A atitude dela era impressionante. Eu achava que ela não sabia e perguntei à filha, está sabendo ela o que está acontecendo com ela? Ela disse, ela sabe, mas ela vai contar. Quando perguntei como estava a senhora, ela disse, estou muito bem. E eu dizia para meus adentros, o que está acontecendo aqui? E ela disse, 2 dias atrás, eu não conseguia dormir, eu não conseguia pensar, eu não conseguia fazer minhas orações. Até que uma noite Deus apareceu a mim e me impressionou e me disse, eu estou contigo. Por que você chora tanto? Eu te vou acompanhar sempre. Eu te vou dar o que mais você precisa. E ela ficou tão tranquila aquela noite, dormiu como nunca. E quando amanheceu sua vida, seu semblante era melhor, tinha paz no coração. Só o fato de saber que Deus estava com ela, ela sentiu tranquilidade e sua alma foi curada. Ainda que seu corpo estava deteriorado, sua alma estava tranquila. O que pode fazer e como pode agir uma pessoa com toda essa dificuldade em sua vida? Agora ela estava totalmente tranquila. Esse será o foco de nossa lição, saber que não há nada que Deus não possa curar, transformar, desfazer e restaurar. Ele vai fazer isso em seu devido momento. E essa será o tema de estudo desta lição. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a tocar 2 assuntos nesta última lição. Eu estou falando da última lição porque a próxima lição, que é a lição número 13, nós vamos falar de um tema geral do Evangelho Eterno. Então, hoje, literalmente, estamos terminando os comentários dos livros de Tiago. E nós vamos falar de 2 assuntos, oração pelos enfermos e, em segundo lugar, quando a resposta demora. A oração pelos doentes e quando a resposta demora. A pergunta seria, então, o que quer dizer Tiago quando fala se alguém está doente entre vocês e esses doentes, quem são realmente? Pastor, existem 2 interpretações sobre este texto. Alguns comentaristas interpretam esta enfermidade como sendo uma enfermidade espiritual e outros como sendo uma enfermidade literal. O contexto sugere a segunda alternativa, enfermidade literal. E nós sempre temos que interpretar as palavras bíblicas em seu sentido mais simples possível. Somente quando isto não é possível, nós partimos para uma outra interpretação, uma interpretação espiritual, por exemplo.
Então acreditamos que Tiago esteja realmente falando de enfermidade física. Na época de Tiago havia muitas enfermidades, não havia hospitais, os métodos de cura eram muito precários, alguns completamente equivocados. E era comum a incidência de doenças. Então acreditamos que aqui Tiago realmente está dando uma orientação para a igreja sobre doenças ou enfermidades físicas, enfermidades reais. Então, estes doentes são doentes que têm uma enfermidade muito forte, muito grande, né? Não era aquela simples enfermidade. Talvez o senhor esteja correto, porque Tiago pergunta no versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Ele se refere a um sofrimento. Mas aí ele pontua, está alguém entre vós doente? Todo doente sofre, mas ele parece que está pontuando um tipo de sofrimento específico. E o que ele fala em seguida sobre unção, a oração da fé salvará o enfermo, nos leva a crer que eram enfermidades graves. Ele está falando de pessoas que estavam padecendo de enfermidades graves em seus dias, crentes que estavam sofrendo por causa de doenças graves. A doença é um tema muito sensível, né? Todo mundo passa por uma situação assim, só quem passa por essas doenças graves sabe que Jesus estava preocupado com essas pessoas. Ele disse, chamem os anciãos, eu vou intervir. E então agora ele disse na segunda parte que alguns tinham que confessar, orar, para que essa enfermidade pudesse ser curada. Há uma relação de perdão de pecados com curação, com curar uma ferida, né? Como é isso? É bem provável que Tiago esteja se referindo àquelas enfermidades causadas por pecados, ações irresponsáveis, ações contrárias à vontade de Deus, que de alguma forma acarretaram enfermidades, se transformaram trouxeram prejuízos à saúde da pessoa. Então, nesse caso, não basta apenas buscar uma cura física, uma vez que o problema físico fora causado por um problema espiritual. E Deus, Ele está disposto a nos dar mais do que apenas a cura física, Ele também pode nos dar a cura espiritual. E aí é muito interessante que no versículo 15, Tiago diz assim, a oração da fé salvará o enfermo. Ele poderia ter dito curará, mas ele usa exatamente o verbo salvar. No original grego é o verbo salvar, porque é bem provável que ele esteja se referindo àquelas enfermidades causadas por pecados, por uma vida desregrada, contrária à vontade de Deus. E grande quantidade de enfermidades são produzidas por descuidos, por quebrar regras de saúde, por ser descuidados no nosso estilo de saúde, por deixar de fazer coisas que temos que fazer, por comer de uma maneira desordenada, enfim. E por isso que talvez ali há uma carga de consciência que acompanha a dor, né? Exatamente. E é por isso ainda, né, que Tiago recomenda que nós confessemos os nossos pecados, né? Se nós confessarmos, inclusive uns aos outros, porque algumas enfermidades, elas podem ter elas não são psíquicas, mas elas podem ter uma causa emocional. Nós podemos alimentar tanto ódio, tanta raiva contra pessoas, que a nossa saúde ficará comprometida. Isso hoje é demonstrado abundantemente pela ciência. Então, não só confessar os nossos pecados, mas também uns aos outros, porque certos males que sofremos podem ser decorrentes de relações feridas, de relações, sentimentos amargurados, que nós podemos manter entre nós mesmos, como membros da igreja. Sem dúvida alguma. Agora, uma coisa que muita gente espera, porque tem muitas religiões que são concentradas na curação. Parece que Deus está obrigado a curar. E você vem aqui, Deus vai te curar.
como se fosse uma obrigação. Será que esse é o método? Qual é a forma como Deus cura? E especialmente considerando que quando há pessoas que estão desesperadas porque Deus cure agora, não amanhã, não algum dia, não gradualmente, enfim. Como é o método de Deus quando Ele responde à oração que foi feita em favor de sua cura? Pastor, nós infelizmente não encontramos um único padrão de cura na Bíblia. Nós encontramos aquelas ocasiões em que a cura é imediata. Nós temos vários exemplos, mesmo no ministério de Cristo. Mas também encontramos aquelas ocasiões em que a cura é progressiva. O caso do cego de João capítulo 9, por exemplo, é uma cura progressiva. É verdade que mesmo o espaço de tempo ali foi relativamente curto, mas foi uma cura progressiva. E nós encontramos aquelas ocasiões em que a cura se dará apenas por ocasião da volta de Jesus. Há certos males, a questão toda não é qual é o mal, mas certas circunstâncias em que a cura é postergada para o final. Por que que é assim? Nós vivemos no meio de um grande conflito. Nós não vamos entender tudo o que acontece neste mundo, pelo menos nesta vida. Nós não vamos conseguir entender por que que Deus às vezes responde de uma forma, às vezes responde de outra forma. É por isso que uma das ênfases da lição é confiança em Deus, confiarmos em Deus. Se Deus quiser, é manter entregue nossa vida nas mãos de Deus, permitir com que Ele nos guie. E aqui entra esse pecado da presunção que trabalhamos as semanas passadas. Se Deus quiser, né? Exatamente. Não, Deus que tem que curar, Deus me vai curar hoje, se não me cura. Quantas pessoas clamaram, são fiéis, morreram em suas doenças. E algumas pessoas pensam, essas pessoas não sofreram a intervenção de Deus, Deus não queria salvar, Deus não foi bom com eles. E por que foi bom com uns, por que não foi bom com todos? É uma interrogante que muitos têm, né? A verdade é que Deus é bom para com todos, é que nós temos uma visão da bondade de Deus muito egoísta. Nós gostaríamos que a bondade de Deus se refletisse em saúde, prosperidade, paz, mas ao Deus praticar a sua bondade para conosco, Ele está olhando muito além. Ele está olhando o futuro. E Ele sabe o que hoje é melhor para nós. Nós somos pais, o Senhor é pai, eu sou pai. E às vezes nós sabemos que o melhor para os nossos filhos não é aquilo que eles estão pedindo. Ezequias, por exemplo. Exatamente. O melhor para eles não é o que eles estão pedindo naquele momento. Nós já temos mais experiência de vida, conseguimos olhar mais longe. Deus nos trata da mesma forma. Deus consegue olhar mais longe. Ele sabe o que é melhor para nós. Esse exemplo lo podemos ver na Bíblia, né? Quando aquele rei pediu a Deus mais tempo. Deus disse, prepara-te, pois vas a morrer. Essa ferida não vai curar. Aí ele chorou, reclamou, pediu, jejuou. Deus disse, vou ter misericórdia de ti, te vou dar 15 anos mais. Mas esses 15 anos ele não usou bem, né? E depois aconteceu o que aconteceu. Por isso Deus sabe qual é o melhor momento, quando Ele nos vai restaurar, curar. O importante é que uma coisa fica bem clara. A restauração da vida espiritual, que nos vai levar para a vida eterna, essa pode ser imediata, ou não? Sem dúvida. E ainda progressiva também, cada vez melhor, enfim, até que se consuma quando Jesus venha e sejamos curados espiritualmente para sempre. O perdão de Deus é imediato. O perdão de Deus não demora. Não demora. Vamos à última parte, a penúltima parte do nosso esboço, que é a aplicação. Deus sabe qual é a melhor resposta para cada doente. Precisamos esperar, porque sua resposta sempre é a melhor. Não sei se estou falando agora para uma pessoa que está doente e que está chorando e pedindo a Deus alguma cura. E a primeira cura que Deus quer fazer, logicamente, é curar o mais importante, que é aquela vida que pode ser eterna. É a cura da alma, o perdão de teus pecados. E em seguida, Deus, se quiser, Ele vai também te curar fisicamente. Agora, você crê e quer que Deus te cure e te perdoe teus pecados? Deus te abençoe.
Vamos a passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. Nesse momento, talvez uma das melhores decisões que podemos tomar como resultado desta lição é confessar nossos pecados a Deus. Talvez alguém está pensando, eu não me lembro pecados que eu tenho e estou doente. Mas não precisamos ainda relembrar nossos pecados passados, porque muitos deles já foram perdoados. Apenas reconhecer que precisamos de Deus para tudo. Reconhecer que precisamos da paz. Reconhecer que precisamos da companhia de Deus, a mão de Deus morando em nossos corações. Se alguém tem falta de paz, Deus é a paz. Paz não é a ausência de problemas ou doenças. Paz é a companhia, a presença de Deus na vida de cada um de nós. Por isso que talvez nesse momento eu quero orar para que Deus te conceda o consolo da paz, do perdão, e você possa ficar aliviado e viver tranquilo de saber que Deus está ao comando da tua vida. E no final, Ele te dará a vida eterna. Vamos encomendar nossa vida, nossos pecados, nossas doenças, tudo. Se você está aí, incline seu rosto, vamos a fazer uma oração. Querido Pai, queremos colocar nossa vida em Tuas mãos. Não só queremos colocar nossos pecados em Tuas mãos, não só queremos colocar nossas doenças em Tuas mãos, queremos colocar toda a nossa vida em Tuas mãos. E que o Senhor possa colocar no nosso coração paz, perdão, e possamos sentir-nos melhor, tranquilos e felizes, porque o Senhor está ao comando de nossas vidas. Abençoe, Senhor, essas pessoas que oraram sinceramente, no nome de Jesus.